Olá, boa noite pra galera que tá entrando aí. Célia, Marina, Maria, Larissa, boa noite pra todo mundo. Cristiane, Yúria, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos fazer uma live aqui sobre ansiedade, tá, galera? Eu tive alguns problemas aí, eu vou botar aqui, escrever, live, tema, tema, ansiedade, ansiedade. E agora como é que eu fixo isso aqui? Fixar, beleza. Eu só tive o problema, né? Então, eu convidei uma. Eu cheguei a comentar nos stories aí que eu tive um problema de ansiedade essa semana. E aí uma psicóloga me chamou, né? Falou comigo no direct. Ela já deve estar por aí. Pode me mandar a solicitação aí para eu aceitar. E aí ela conversou comigo e eu convidei ela para fazer uma live. E aí acredito que ela vai poder tirar dúvidas de vocês. Oi, Janiele, tudo bom? Boa noite. Se alguém tiver dúvida, olha ela aí. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Para quem está por aí com a gente já acompanhando. Eu tô ouvindo você legal, você tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo. Tudo certo por aqui. Tá, beleza. Então, se você quiser aí se apresentar pra galera. Tá? Boa noite, pessoal. Então, eu sou a psicóloga Richelle Scheider. Vocês vão ver pelo meu sotaque que eu sou do Rio Grande do Sul. Sou do interior do Rio Grande do Sul, atendo nas cidades de Farroupilha e em Caxias do Sul, e também atendo de forma online, né? O nosso conselho de psicologia nos permite, já desde toda essa época de coronavírus, nos permite atender online agora, então, ainda mais com essa questão de isolamento e tal. Isso se intensificou, então o atendimento online segue ainda mais forte na psicologia também. Então, fico à disposição desde já se alguém precisar nesse sentido também. Ah, Eu trabalho bastante. Não sei se tu tem alguma pergunta, Vitor, te interrompi. não, não, pode falar, depois eu falo. Eu trabalho, então, com todas as demandas relacionadas, né, ao psicológico, ao emocional, mas eu tenho bastante voltado o meu trabalho à alimentação, por isso até que eu te acompanho. Né? Eu não sei se tu acompanha o meu trabalho, assim, aqui no Instagram, mas eu trabalho bastante com comportamento alimentar. Então, trabalho com grupos de emagrecimento e trabalho no individual também com essa demanda de comportamento alimentar, de emagrecimento, de obesidade. Faço acompanhamento pré e pós-operatório da cirurgia bariátrica. Então, trabalho bastante com essa demanda de comportamento alimentar e também trabalho bastante relacionado, né, às demandas de ansiedade. Tem um projeto que depois eu posso aprofundar um pouquinho, agora com as inscrições abertas de ansiedade. Então, é um grupo no qual eu trabalho com psicóloga ou uma outra psicóloga, né? Mais educador físico e mais uma nutricionista, trabalhando toda essa questão da ansiedade de uma forma global. Então, emocional, nutrição e o físico, né? O corpo. O conselho, você já, antes do coronavírus, você já atendia online? Isso, eu tenho cadastro no Conselho de Psicologia desde 2018. Então, atendo online antes de toda essa pandemia, todo esse momento que a gente está vivendo, já atendo online antes disso. Ah, entendi. Então, você comentou aí que você faz um trabalho com quem. Você é uma seguidora muito antiga aqui, você sempre interage comigo, sempre conversa comigo no direct, né? E eu achei legal, não sabia que você tinha toda essa questão de também trabalhar com emagrecimento e tal, porque é uma coisa muito de cabeça, né? Se você não mudar a sua mentalidade, dificilmente você vai mudar seu corpo. Então, isso é todo um processo trabalhado. E em relação à ansiedade, muita gente vem aqui me perguntar, às vezes eu mando uma caixinha lá, uma pergunta lá na caixinha,
e fala sobre ansiedade, né? Que eu falo sobre ansiedade, eu falo, cara, sobre ansiedade, eu posso fazer um post, eu posso falar aqui um monte de coisa para você, mas, cara, se você não procurar um psicólogo, não sei se chega ao grau deles dos psiquiatras e tudo mais, para você resolver isso, é muito difícil você conseguir resolver isso só com dicasinhas, né, que a gente te dá. Então, quem tem realmente transtorno de ansiedade, a única forma de você resolver isso é tratando a sua cabeça, né, indo no psicólogo e tudo mais. E eu, particularmente, nunca tinha tido isso. Eu vejo o meu melhor amigo, o Bruno, né, vou citar ele aqui, ele, ele tem muito problema de ansiedade. Às vezes a gente está conversando, né, por Skype e tudo mais, e aí às vezes ele some assim, sai, e eu fico falando sozinho, e ele volta assim 1, 2 horas depois, ele fala, cara, tive uma crise aqui que eu, tipo assim, tava surtando aqui, fui lá para fora, fiquei lá respirando, trabalhando a minha cabeça e tudo mais. E eu, assim, eu nunca tinha tido esse problema, então eu não sabia como que era, não sabia como funcionava, não sabia o que acontecia. Aí, na semana passada, eu tive, assim, do nada, eu tô tentando, graças ao coronavírus também, né, a gente mudou a vida de muita gente, e aí foi mudando algumas coisinhas na minha vida, mas também não tinha acontecido, assim, uma coisa tão estratosférica. E aí foi quando eu tive uma crise de ansiedade, eu não sabia o que que era, foi quando eu fui conversar com esse meu amigo que ele já tem, eu falei, cara, eu tô sentindo isso, 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 eu tive problema no sono, não estava conseguindo dormir, eu não estava conseguindo comer, me alimentei muito mal durante a semana passada toda, eu só almoçava e jantava. E principalmente eu, que sou o cara que, é, falo de alimentação aqui, né? Sempre posto minhas alimentações, eu geralmente faço 4, 5 refeições por dia, eu passei a fazer duas só, não treinei, tipo assim, minha cabeça mudou totalmente. Eu passei a semana inteira assim mais deitado, eu sou um cara muito ativo, eu passei a semana mais deitado do que do que em pé fazendo as coisas, né, ajudando a minha família aqui, fazendo as coisas em casa. E isso mudou assim de uma forma para mim absurdo, absurdo. Eu nunca tinha sentido isso e eu me senti muito, 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 muito mal. E isso eu vejo que sei lá, eu acredito eu que seja mais de 50% da população que sofra com ansiedade. Isso é um problema muito normal, né? É, acredito que no nosso país e no mundo. E aí, quando eu comentei isso nos stories, muita gente veio comentar comigo até sobre fazer meditação, né? Tanto que esses dias aí eu perguntei se alguém tinha dicas sobre meditação para mim. Mas isso é o que eu falei, né? Uma diquinha ou outra assim não vai mudar. Se você não procurar um psicólogo, não conversar com um psicólogo, dificilmente você vai conseguir mudar. Você vai conseguir fazer algumas coisas como a meditação, por exemplo, mas que não vai, assim, vai te ajudar. São ajudas paliativas, né? Não vai, daqui a um tempo você vai sofrer de novo com isso e tudo mais. Olha aí, a Júlia é a namorada do meu amigo Bruno. E ela sabe do que eu estou falando. Enfim, o que você tem aí de dica, né? Quais são as causas e tudo mais? O que você tem a falar sobre ansiedade aí pra gente, para ajudar a gente aí? Vou fazer um breve comentário sobre a tua fala, tá? E depois daí eu falo então sobre a questão mais teórica, assim, relacionada à ansiedade. Isso que tu falou, né, de meditação, essas atividades, assim, tudo isso são algumas técnicas, algumas atividades que realmente auxiliam a gente a baixar a nossa ansiedade naquele momento em que ela pode estar em alta, em que pode ter uma crise, né? Mas que nem tu falou, é algo que acalma naquele momento, mas que se não for resolvido mais profundamente, mais internamente, isso volta. É por isso que a gente trabalha com um psicólogo em terapia essas questões, né? Essas causas, as formas de enfrentamento, a questão de pensamentos mesmo, né? Então, as causas são diversas, né? Desde a questão de genética pode influenciar. Então, se eu tenho pais que são muito ansiosos, eu tenho uma probabilidade de ter questões de ansiedade também, né? Então, a causa genética pode influenciar, sim. Questão de momentos, né? Um momento que é muito importante para mim, que pode elevar a minha ansiedade. Eu tenho, sei lá, uma apresentação na faculdade, uma entrevista de emprego, algum momento que seja importante, pode
ser tão importante a ponto de me causar uma crise de ansiedade, mas é um momento pontual que pode vir a acontecer nesse momento e não acontecer mais. Pode ser uma crise em um momento pontual, né? Momentos, eventos estressantes, como por exemplo esse momento que a gente está vivendo, né? Uma pandemia. É um evento estressante, um evento estressor global, onde muitas coisas mudaram, muitas coisas estão acontecendo e a nossa rotina mudou, as formas de enfrentamento disso mudam também. Eu tenho uma forma de enfrentar, tu tem outra forma de enfrentar, e tudo isso influencia também, né? Todo mundo nesse momento está vivendo o mesmo evento estressor, que é a pandemia, mas cada um vai ter uma forma de enfrentamento disso. Então, a questão de níveis de ansiedade também vai variar. Todo mundo está experimentando um certo nível de ansiedade, mas os níveis de ansiedade vão variar também de acordo com a experiência de cada um, de acordo com a vivência de cada um, de acordo com o que cada um percebe desse momento também, né? E a questão de eventos traumáticos também. Então, por exemplo, né, eu vivi um evento traumático, um acidente de carro. Tudo que me remeta a esse evento traumático, a esse acidente, por exemplo, vai poder me causar uma crise de ansiedade, vai me remeter a esse momento, vai elevar a minha ansiedade. Então, a questão, né, de elevar a ansiedade tem diversos fatores. Isso é algo que é muito individual. A gente precisa olhar, né, de caso em caso. Mas o que é muito comum de acontecer são esses eventos estressores que acontecem em algum momento da nossa vida que elevam o nosso nível de ansiedade. E esses eventos estressores tendem a perdurar de alguma forma. Por exemplo, essa pandemia, né? Ela vem de meses ali, durando, e a nossa ansiedade está ali o tempo todo sendo testada, né? Sendo colocada à prova. E o tempo todo a gente tendo que lidar com essa ansiedade, com essa situação, com esse evento estressor. E aí a nossa ansiedade está sempre ali, flutuando, né? Sempre naquela oscilação. Deixa eu te fazer uma pergunta. No meu caso, eu me encaixo em duas opções aí. No coronavírus, né? Todos nós nos encaixamos. E eu também. O outro problema foi que eu tive um problema no meu trabalho que até hoje não se resolveu. Eu estou ainda tentando resolver um problema. Então, foi logo que deu o problema, eu tive esse problema de ansiedade. E aí a pergunta por exemplo, foi a minha primeira crise. Conforme eu não conseguindo tratar isso e eu tiver outras crises, cada vez vai vir pior. Pode ser que sim, pode ser que não. Não necessariamente, né? Claro que a tendência é, por exemplo, essa é uma situação não resolvida tua. Então a tendência é que isso fique guardadinho ali. Eu brinco com os meus pacientes que tudo que não é resolvido, a gente guarda numa caixinha e coloca num cantinho, né? E essa caixinha não é porque a gente guardou que ela não tá ali. Ela vai continuar ali. Então, em algum momento, essa caixinha vai nos mostrar que ela tá ali. Então, esse teu evento ali que não foi resolvido, ele continua ali. Por mais que tu não mexa nessa caixa, ela continua ali de alguma forma. Então, em algum momento, ela pode ser aberta por algum motivo. Por exemplo, essa questão da pandemia pode ser um motivo pelo qual a tua caixinha foi aberta. E aí é mais um motivo para a tua ansiedade se intensificar. Porque a tua caixinha não foi resolvida, a tua caixinha foi aberta e tem mais esse evento estressor que está acontecendo agora. Então, essa pendência acaba se acumulando com o que tem agora acontecendo também. Então, pode ser um evento que se acumula e aí a ansiedade pode ser um pouco maior do que seria se não tivesse essa pendência, por exemplo, né? Mas é muito difícil, pensando em seres humanos, assim, pensando que cada um tem a sua individualidade, é muito difícil a gente dizer que é isso e sempre vai ser isso, né? Mas a Aham, tendência, sim, coisas mal resolvidas venham se acumulando e intensifiquem essa ansiedade quando acontecer algum momento de crise novamente de ansiedade. entendi.
Vou jogar outra pergunta para ti, então, já que a gente está falando sobre isso. Como é que foi a tua crise? Quais foram os sintomas que tu experienciou? Vamos falar então sobre sintomas. Então, eu sofri de sono, né? Eu não conseguia dormir, eu tive um problema. Eu tenho um sono, assim, geralmente bem regular. Eu vou dormir ali meia-noite, 1 hora da manhã, e acordo lá para as 8, 9 horas da manhã, geralmente. E aí, na semana passada, eu estava sofrendo para dormir, não conseguia dormir de jeito nenhum, ia dormir 4, 5 horas da manhã, assim, e 4, 5 horas da manhã deitado. Quando dava minha horário de dormir, o horário que eu deito normalmente, eu estava deitando e quando eu olhava o telefone, sei lá, um tempão depois, eram 4, 5 horas da manhã e eu ainda não tinha conseguido dormir. Aí esse foi um problema. E aí quando eu ia dormir, eu também não acordava nunca mais. Não acordava nunca mais. Eu demorava assim, se eu sou acostumado a dormir 7, 6, 7 horas, eu comecei a dormir 12 horas, comecei a dormir 14 horas. Eu estava dormindo muito. E esse foi um problema. Eu não estava comendo, minhas refeições estavam sendo almoço e janta só, e mesmo assim bem pouquinho. Eu vejo pessoas com problema de ansiedade que elas comem muito, né? Que foi diferente do meu. Para mim estava ao contrário, eu estava sentindo fome nenhuma. Eu meio que almoçava e jantava porque tinha que fazer aquilo ali. Porque se dependesse de mim, talvez eu nem precisava jantar e almoçar. Aqui eu moro com minha tia e com minha avó, e minha tia virava para mim e falava, Vitor, vamos almoçar. E aí eu ia lá e almoçava. Vitor, vamos jantar, eu ia lá e jantava. Porque se dependesse de mim, eu ia continuar aqui deitado na cama. Assim, outra coisa, eu sou, como eu falei, eu sou um cara muito ativo, eu sou um cara que, pô, eu levanto, eu vou ali fora, eu dou uma caminhada, eu pego um livro para ler, eu faço alguma coisa. Eu não estava fazendo nada. Para mim, minha vontade era de ficar deitado o dia inteiro na cama. Ficava o dia inteiro na cama. Passei a semana assim, foi uma das piores semanas da minha vida. Esse eu acho que foram os sintomas mais graves que aconteceram comigo. A falta de sono e no contraponto dormindo muito, a falta de fome e a vontade de não existir, não queria fazer nada. Isso que tu falou, né? Volta para aquele ponto que eu comentei. Não tem como a gente falar que todo mundo apresenta os mesmos sintomas, né? Então, a questão do sono, por exemplo. Muitas pessoas apresentam insônia, não consigo dormir de jeito nenhum, fica um zumbi. Tanto de manhã quanto de noite, não consegue dormir, não tem jeito de pegar no sono, né? E aí tem o outro extremo também, que é aquela pessoa que dorme direto 14 horas, 15 horas, aquele excesso de sono relacionado à ansiedade também. Então, tem os dois pontos. A questão da fome, né? Tem os dois pontos também. O não conseguir comer, não sentir fome, não ter apetite. E também tem aquele outro oposto que é o descontar tudo na comida, tudo é fome, tudo é vontade de comer, tudo é relacionado à alimentação, né? E aí também tem outros sintomas físicos, como tremores, sudorese, a questão de tonturas, até enjoos, ânsia de vômito. Tudo isso também são alguns sintomas físicos da ansiedade, né? E a nível de pensamento, a gente pode. É muito característico pensamentos catastróficos, né? Eu digo que a ansiedade é excesso de futuro. Então, é uma pessoa que nunca está no presente, ela está sempre no futuro. E é sempre um futuro muito catastrófico. Então, nada aconteceu, mas na cabeça dessa pessoa, tudo aconteceu e tudo aconteceu da pior forma possível. Uhum. Então, a nível de pensamento é isso, né? Um pensamento muito acelerado, é um pensamento catastrófico, é um pensamento lá no futuro. Então, tudo Isso isso. aconteceu comigo também. O de tremer também. Você falou agora, eu não tinha falado, mas eu fiquei tremendo bastante. E isso também, de sempre ficar pensando no futuro. Eu já sou muito assim. Eu sempre fico pensando mais relacionado ao trabalho. Eu fico pensando o tempo inteiro. Tanto meu amigo, o meu amigo que eu comentei mais cedo, ele entrou aí na live. Eu fico comentando com ele as coisas e ele trabalha comigo e eu acabo atropelando as coisas porque eu fico pensando o tempo inteiro no que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer, e eu fico falando o tempo todo para ele. Eu falo, cara, isso, a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E ele fala, cara, calma, calma, você está atropelando tudo, vamos resolver aqui. E eu tenho essa mania de sempre querer, de vez de viver o presente, né, um passinho de cada vez,
eu sou muito acelerado, eu já sou assim. E aí isso aconteceu também nessa semana que eu tive essa crise, também aconteceu até mais do que já é normal comigo. E o tremor também. O tremor até hoje mesmo ainda estava. Eu ainda estava tremendo bastante. Eu ainda estou tremendo bastante. Isso são sintomas muito característicos da ansiedade, né? E essa questão do futuro, muitos pacientes acabam me questionando, tá, mas então eu não posso ter um planejamento, eu não posso fazer, né, um planejamento para o futuro, não posso ter planos. E são duas coisas diferentes, né? A questão de ter planos para o futuro, de se planejar, de ter uma certa organização é uma coisa. Agora, uma pessoa que só vive no futuro, que esquece do presente, que não consegue estar aqui, que nem eu e tu estamos agora, né? Conversando aqui. A pessoa não consegue fazer isso. Eu não consigo prestar atenção no que tu tá falando, porque eu já tô pensando lá no que eu vou fazer amanhã, no que eu vou fazer semana que vem, no que vai acontecer semana que vem, mês que vem, e a questão da catástrofe mesmo, né? Tenho alguma coisa muito importante para fazer semana que vem, eu tô pensando muito nisso. E tô pensando que tudo isso pode dar errado. Então, essa diferença, né, do planejamento com a preocupação excessiva, com o pensamento catastrófico. E essa questão dos tremores, palpitação, o sentimento de falta de ar, o coração acelerado, né? Parece que o coração vai sair pela boca, assim. Eu tenho muitos pacientes que falam isso. Parece que o meu coração tá na garganta. Tudo isso são sintomas de ansiedade. E eu digo que todo mundo experimenta ansiedade em algum momento, né? Eu comentei com o Vitor que essa era a minha segunda live só. Então, para mim é algo novo. É algo que sim, me causa ansiedade ainda, né? Não é algo que eu tô acostumada, é algo novo, é algo diferente para mim ainda. Então, me causa um certo nível de ansiedade. Mas não é aquele nível de ansiedade que me faz pensar que tudo isso pode dar errado, que tudo isso vai ser uma catástrofe, que me faz passar mal, e que me faz, inclusive, fugir dessa situação. Porque muitas vezes uma pessoa com ansiedade no nível médio para alto pode inclusive fugir dessas situações que causam essa ansiedade, né? Então, por exemplo, se eu tivesse uma ansiedade muito elevada, eu tivesse essa live contigo hoje, eu podia inventar qualquer desculpa para não estar aqui hoje, para Aham. evitar essa sensação, né, dessa ansiedade. Então, essa evitação também é uma forma de perceber a ansiedade, o quanto eu estou evitando essa sensação. Porque se eu estou evitando todas essas situações que podem me causar essa ansiedade, tá aí um sinal de que essa ansiedade não está num nível normal também, né? Todo ser humano já é um pouco ansioso, né? E aí vem as crises e aumenta muito mais isso, dá uma turbinada na ansiedade. E a gente tem a mania, assim, né, de fugir desses sentimentos mais desagradáveis, assim. Então, ansiedade a gente considera ruim, tristeza a gente considera ruim, mas não é assim, né? Não é como se eu não pudesse sentir isso. Eu não posso sentir tristeza, não posso sentir ansiedade. Não é assim. A ansiedade também ela pode ser boa, porque ela pode me impulsionar a fazer algumas coisas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, né, eu tenho essa live, então é algo importante para mim. Muitas pessoas estão assistindo, eu preciso ter responsabilidade no que eu estou falando. Então, essa minha ansiedade, ela pode ser positiva no sentido de me impulsionar a buscar mais conhecimento, de estudar um pouco mais, de ver o que eu posso falar para agregar conteúdo para as pessoas que estão me assistindo. Então, ela pode me impulsionar também, ela pode ser positiva. Não necessariamente a ansiedade vai ser negativa. Então, também isso cabe a cada um analisar a que ponto está a sua ansiedade. Ela está te impulsionando ou ela está te paralisando? Né? Ela está te causando mais benefícios ou te causando mais malefícios? A gente precisa também cuidar com essa questão de só ver a ansiedade como algo negativo, porque ela também pode ser positiva em algumas situações.
É como que eu falei, né? Todo mundo a gente já é ansioso, né? Acredito que eu já tinha, até pelo que eu falei com você aí, que eu sou ansioso em relação a isso de viver o futuro, né? Eu só não tinha, até então isso não tinha me prejudicado, né? Essa ansiedade ainda não tinha me prejudicado, mas eu já era ansioso, já tinha um problema de ansiedade, ela só não tinha me prejudicado ainda. Uhum. É, talvez essa questão, né, de juntar uma coisa com a outra, de juntar essa tua história passada com o momento atual, acabou transbordando aí, né? Acaba, é como se fosse um copinho d'água, né? Vai pingando, uma hora transborda. Então, é bem isso, assim, de tentar resolver ao máximo essas pendências que a gente tem, porque todo mundo tem alguma pendência. O que a gente não pode é ficar guardando tudo isso nas caixinhas e jogando num canto, achando que isso não vai voltar em algum momento, né? O que eu falo muito, é, a gente tem que procurar o que está gerando essa ansiedade, né? A gente tem que entender, tentar entender, porque não adianta ficar assim, eu tô ansioso, vou meditar, vou ocupar meu tempo, vou ler um livro. Mas, cara, se você não resolver o que tá causando essa ansiedade, não vai melhorar nunca. Exatamente. A gente até tem algumas técnicas, né, dentro da psicologia que a gente trabalha em consultório para acalmar a ansiedade nos momentos em que está muito elevado, para que a pessoa consiga, né, passar por aquele momento e baixar essa ansiedade, que é uma emoção realmente desagradável, e conseguir fazer as suas atividades, né? Então a gente tem esses momentos assim, essas técnicas para baixar essa ansiedade momentaneamente. Mas na terapia a gente faz exatamente essa análise mais profunda, assim. O que está causando essa ansiedade? Qual que é a raiz dessa ansiedade? Para que a gente possa cavar lá no fundo para tratar isso também, não só tapar como se fosse com um band-aid, né? Porque isso não adianta, isso é momentâneo, vai acalmar naquele momento, mas em algum outro momento vai voltar sim. A ideia não adianta ter esse momentaneamente se resolver, e eu acho que é isso que eu mais vejo o pessoal fazer. Tive uma crise de ansiedade aqui, resolvi, aí passa um mês depois e ela tem de novo. E aí depois ela resolve, tem de novo um mês depois, e aí, cara, vai ficar num loop infinito disso, né? Num ciclo infinito e nunca vai resolver. Você tem que correr atrás de resolver esse problema, pelo menos que seja. Eu não sei exatamente como funciona, como eu falei, a minha primeira vez. Então, não sei se é assim, às vezes tem uma pessoa que tem uma crise e aí ela resolve e não resolve assim temporariamente, como a gente está falando, resolve, vai no psicólogo, encontra qual é o problema dela e tudo mais, faz uma terapia e aí ela resolve, beleza. Será que daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, daqui a 5 anos ela vai ter isso de novo? Pode ser que sim, acredito eu que sim. Porque pode ser que é o que você falou, vai vir um problema específico que não aconteceu com ela ainda, mas vai acontecer, pode acontecer, e aí vai afetar essa ansiedade. E aí, no mínimo, você tem que fazer isso a longo prazo, porque se você for para todo mês você sofrer uma crise de ansiedade, cara, você tá ferrado. Vai ficar naquele ciclo a curto prazo o tempo inteiro e vai ficar sofrendo isso. Cara, eu tive uma semana, eu juro pra você, eu reclamei com isso com todos os meus amigos, eu reclamei com todas as pessoas, cara, todas as pessoas próximas de mim, eu falei, cara, tô com isso, tô me sentindo muito mal. Eu tive, se não foi a pior, foi uma das piores semanas da minha vida, assim, facilmente, facilmente. Isso que tu fala é bem importante, né? Até por dois pontos que a gente já abordou. Primeiro, que é a questão da ansiedade ter diversas causas. Então, ela pode ser, algum evento pode ser um gatilho para que ela seja desenvolvida com maior intensidade, né? Então, em algum momento pode acontecer alguma coisa, engatilhar essa ansiedade e ok, eu dou uma tapeada ali e em algum momento isso acaba voltando por algum outro evento estressor que pode acontecer, enfim, né? E outra questão é porque essa tapeada faz com que a gente não aprenda a lidar com isso. Então, eu só coloco aquele band-aid, eu só dou aquela tapeada momentaneamente, mas eu não aprendo a lidar com essa ansiedade. Então, quando isso volta,
eu ainda não sei lidar com isso, e aí eu só dou uma tapeada de novo e eu vou empurrando com a barriga, né? Que nem dizem. Então, tu não, tu acaba não indo para as causas daquilo, tu acaba não trabalhando aquilo, e aí quando isso aparece, tu não sabe lidar com aquilo. Porque tu não entendeu as causas, tu não entendeu o que fazer, tu não entendeu que estratégias utilizar. Então, a primeira coisa que eu sempre trabalho assim com os meus pacientes é entender a sua ansiedade. Porque a tua ansiedade pode ser diferente da minha. Os meus sintomas podem E ser. provavelmente é, né? Provavelmente ninguém, dificilmente vai ter uma pessoa que tem a mesma ansiedade, a não ser agora. Agora, por exemplo, no coronavírus, tá todo mundo meio que ansioso por conta disso, né? Mas aí, por exemplo, eu tô ansioso por conta do coronavírus, já, mas assim, é uma ansiedade teoricamente controlada. E acontece alguma coisinha a mais na sua vida que vai ser diferente do que vai acontecer na vida de outra pessoa, e aí vocês têm que resolver de formas diferentes, né? Exatamente, até porque tu tem uma história diferente. Então, tu tá vendo toda essa história do coronavírus de uma forma diferente do que eu tô vendo, de uma forma diferente do que as pessoas que estão aqui estão vendo, por causa que todo mundo tem uma história diferente. Então, toda essa história que a gente tem influencia de alguma forma a nossa visão dessa situação atual. Então, tudo isso influencia a intensidade na nossa ansiedade também. E aí, por exemplo, tu falou ali que tu tem uma história de uma crise de ansiedade ali guardadinha, isso também é algo que influencia que talvez um outro paciente não tenha. Então, já mostra que tua ansiedade também é diferente de uma outra ansiedade. A questão dos sintomas que a gente estava falando, né? Tu teve a questão de não comer. Eu posso, né, ter uma Comer muito. comer muito. Então, a gente precisa, né, nesse primeiro passo, assim, conhecer a nossa ansiedade. O que que é a nossa ansiedade? De que forma ela aparece? Quando que ela aparece? A gente precisa se familiarizar com a nossa ansiedade, em primeiro lugar, para entender essa ansiedade, para que depois a gente consiga, então, saber como lidar com ela. Então, é todo um processo que a gente faz com o paciente para ele ir entendendo a sua própria ansiedade, porque cada um é diferente, né? Tá. Então, vamos lá. Assim, além de você ir atrás do seu problema, né? De ir atrás do que está acontecendo, do que você tá acontecendo com a sua ansiedade. Por que que você está ansioso? Além disso, o que que a gente pode fazer, além de procurar um psicólogo, fazer terapia, o que que a gente pode fazer que você indica para os seus pacientes que a gente pode fazer para minimizar? Por exemplo, a Janiele está falando aqui. Eu sinto ansiedade por coisas bobas. Meu medo é desencadear uma ansiedade muito forte. O que que a gente pode fazer para diminuir isso? Ali na fala da Janiele, a gente já identifica aquilo que eu estava falando dos pensamentos, né? Meu medo é desencadear uma ansiedade mais forte. Então, olha só, ela já está pensando num futuro que pode acontecer ou pode não acontecer, e ela tem um medo de algo que é catastrófico, é algo ruim. Então, ela tem medo de desencadear uma ansiedade mais forte. Isso já mostra um pensamento ansioso dela. É um pensamento futuro e é um pensamento catastrófico. Então, a gente precisa identificar qual que é o nível dessa ansiedade, né? De todo mundo que está assistindo agora. Identifiquem o seu nível de ansiedade, assim, de 0 a 10. O quanto a ansiedade de vocês está impactando no dia de vocês. O quanto de 0 a 10 vocês deixam de fazer as suas atividades do dia a dia, o quanto a ansiedade de vocês está atrapalhando vocês, o quanto está prejudicando, o quanto essa ansiedade ocupa o dia a dia de vocês, de 0 a 10. Vamos pontuar esse incômodo que vocês têm com ansiedade, né? Porque, como a gente falou, tem níveis de ansiedade, né? Alguns níveis de ansiedade são considerados normais da situação como um todo, pensando, né, no coronavírus, são considerados normais. É um nível de ansiedade por um evento estressor que está acontecendo. Tem questões financeiras, tem questões sociais, tudo isso influencia, mas é uma ansiedade que está controlada, é uma ansiedade que incomoda sim, mas que é uma ansiedade normal para a situação que a gente está vivendo. E aí tem os outros níveis de ansiedade que já são níveis mais elevados que
me atrapalham no dia a dia. Então, eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar, não consigo me concentrar, tá prejudicando o meu sono, tá prejudicando minha alimentação, tá prejudicando o meu relacionamento com a minha família, enfim. O quanto isso tá prejudicando de 0 a 10, né? Comecem a pontuar isso. Por exemplo, no meu caso, antes eu já tinha ansiedade, né, de viver, tentar viver o futuro, e isso não me atrapalhava em nada, zero. E aí, quando eu tive essa crise, começou a pontuação era 10, que me atrapalhou em tudo. Então é importante vocês perceberem, né, em que nível tá a ansiedade de vocês. Que nem tu falou, também tem momentos, né? Mas isso também é importante de ser trabalhado, porque no momento em que tua ansiedade tá zero, tu não vai estar se preocupando. Tua ansiedade tá zero, não tá te atrapalhando. Mas no momento que ela tá 9, tá 10, tá impossível de lidar. Então, para que a gente não chegue nesse extremo, a gente precisa começar a se preocupar com a ansiedade quando ela está no 5, 6. Para que comece a ser trabalhado isso, comece a ser olhado essa ansiedade, comece a ser encontrada estratégias para lidar com ela, para que ela não chegue no 9 e no 10. E Então, quando, por exemplo, no meu caso foi, eu saí do zero direto pro 10, eu não tive esse meio termo do 5, 6. uhum. Talvez esse tenha sido um momento isolado teu. Talvez isso não aconteça de novo. Mas pensando que tu Aham. já teve um episódio, né? Um episódio passado ali não resolvido, talvez isso seja importante de ser trabalhado, esse teu episódio passado, que tá ainda pendente, para que ele não volte a influenciar nesse teu 10 aí de ansiedade, para que ele não volte a te afetar 9 e 10 a tua ansiedade, para que consiga encontrar estratégias para lidar com essa ansiedade de uma forma mais adequada, né? E essas estratégias também elas são muito particulares, assim, porque eu posso lidar de uma forma mais adequada. A meditação para mim pode servir, mas para ti, por exemplo, tu pode me dizer, eu não consigo sentar aqui e concentrar e fazer meditação. Para mim não me serve, né? Para ti talvez correr meia hora na esteira vai te aliviar muito mais do que uma meditação para mim, né? Então, isso também é muito particular, é algo que dentro do processo a gente vai descobrindo estratégias que funcionem. Mas a gente tem algumas técnicas que técnicas de respiração, a de meditação geralmente é uma técnica que a gente pontua para os pacientes pelo menos tentarem no sentido de se concentrar nos seus pensamentos, assim. Que pensamento está se passando na tua cabeça? Por quê? Porque a ansiedade é uma emoção. E uma emoção só vem a partir de um pensamento. Como a gente estava falando ali, não lembro o nome da menina agora, da Janiele, né? Ela estava com um pensamento lá do futuro, com medo de ter uma ansiedade, uma crise de ansiedade mais grave. Isso é um pensamento, né? E esse pensamento ocasiona ansiedade. Então, é isso que acontece, essa relação. A gente precisa ter noção dessa relação entre pensamento e emoção. Então, a meditação ela auxilia muito nesse sentido, assim, para a gente tentar se conectar com esses pensamentos, para tentar entender o que está causando essa ansiedade, que pensamentos, o que está se passando na minha cabeça que está me causando essa ansiedade, que pensamentos estão se passando pela minha cabeça que estão me causando essa ansiedade. Isso é E é bem bem importante. capaz de acontecer quando você vai meditar, por exemplo. Você vai, tenta para meditar e tal, você começa a meditar, e aí o que você geralmente está pensando naquele momento é o que vai tá te gerando aquela ansiedade. Uhum, exatamente. Muitos pacientes me dizem, eu não consigo parar de pensar nada, né? Eu não consigo parar e pensar nada no momento da meditação. E até não é essa a intenção, né? Tu liberar a tua mente, pensar numa praia e não é esse o objetivo. É realmente tu se conectar contigo, se conectar com o que está se passando pela tua cabeça. Qual que é o pensamento, o primeiro pensamento que vem? O que tu se preocupa, né? Quando tu senta ali para não fazer nada. Qual que é o primeiro pensamento que vem na tua mente? Ah, eu tô preocupada com todos os trabalhos da faculdade que eu tenho para fazer.
talvez esse seja o pensamento que é o gatilho para ativar a tua ansiedade. Então, é bem isso, né? O Então isso primeiro é uma forma de descobrir a causa, né? pode ser uma forma de descobrir pelo menos esse gatilho, né? Talvez a causa seja algo um pouco mais enraizado, assim. Mas porque pode vir, por exemplo, né, nesse exemplo que eu falei, eu paro para meditar e o primeiro pensamento que me vem é eu tenho todos os meus trabalhos da faculdade para fazer que estão atrasados. Talvez esse seja o gatilho que me causa ansiedade, mas a causa, aquela raiz mesmo da minha ansiedade pode ser uma crença que eu tenho de que eu não vou dar conta de todos esses trabalhos. Entende? Uhum. Então é algo muito mais profundo que a gente também trabalha na terapia, essas crenças que a gente tem sobre si mesmo, que podem estar escondidas por trás ainda dessa ansiedade. Então o pensamento é um nível um pouco mais superficial, que é o que a gente tem acesso a todo momento, esse pensamento de que eu tenho todos os trabalhos da faculdade para terminar. Mas essa crença, talvez, de que eu me considere incapaz de terminar todos esses trabalhos a tempo, talvez isso seja algo que eu vou descobrir na minha terapia. Entendi. É algo muito mais profundo do que a gente imagina, né? Às vezes a gente acha que o problema é um, mas o problema é muito mais fundo do que um, é 0,0001. E a gente, às vezes, a gente tenta resolver esse problema que é um. E não é aí que está a questão, né? Você vai resolver, às vezes, até com uma facilidade esse problema muito superficial, que você acha que é a causa, mas ele não é a causa. A causa é algo muito mais profundo em você e você não resolveu ele. Então ele continua pendente. E aí provavelmente vai fazer você, vai atacar você depois. Exatamente, é como vamos pensar, né, numa árvore assim. O que eu enxergo, as folhas podem ser a ansiedade. Os galhos são esses pensamentos que eu estava comentando, né? Que podem ser os gatilhos que estão conectados a essas folhas, que é a ansiedade. Então, as folhas são a ansiedade, os galhos são os pensamentos. E aí a gente está falando de um nível muito mais profundo que são as raízes dessa árvore, que são essas crenças. E aí tudo está interligado, né? É uma coisa interliga com a outra, uma coisa faz conexão com a outra e uma coisa influencia a outra. Então toda essa ansiedade que aparece aqui pode ser algo muito mais profundo lá das raízes dessa árvore. Por isso que a gente trabalha em terapia muito mais do que essa ansiedade, né? A gente vai mais fundo do que isso. Tá, beleza. Agora, só para a gente não perder a live, para não acabar o tempo, o que que você indica, assim, além de meditação, além... Eu também vejo muito pessoal falando assim, cara, não, é quase uma meditação, mas não é uma meditação, assim, deita e, cara, fica respirando fundo, respira, concentra na sua respiração, que não é exatamente a meditação, né, mas é algo bem próximo. É outra coisa que o pessoal falou também. Uma coisa que eu usei, pelo menos essa semana, né? Não foi no domingo, no sábado, eu falei assim, cara, eu não quero viver outra semana de merda que nem eu vivi, não. Eu preciso resolver alguma coisa. O que que eu posso fazer? O que que tá à minha altura fazer? Cara, eu vou ocupar meu tempo. Aí foi uma coisa que eu fiz, cara. Aquela vontade que eu tinha na segunda-feira, eu acordei da mesma forma que eu acordei na outra segunda, com vontade de ficar na cama, sem fome, sem comer. Mas aí eu já pensei, eu troquei a minha mentalidade, falei assim, não, eu vou levantar, vou ocupar meu tempo, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou comer. Essa semana eu comi várias vezes sem vontade de comer, mas eu fui lá, comi, porque eu tinha que comer, precisava comer. E assim, além de meditação, tentar, né, controlar sua respiração assim por um tempo, ocupar seu tempo, o que que mais você indica para tentar, pelo menos, amenizar a sua ansiedade da galera? Essa questão da meditação e da respiração são duas técnicas que a gente trabalha muito, né? Com toda uma explicação, com toda uma técnica por trás, né? Não é simplesmente deitar e Porque é bem respirar. difícil. É bem difícil. Eu tentei fazer, é muito difícil. Mas são duas técnicas que auxiliam bastante.
Para quem quiser, me chamem no meu perfil. Eu tenho um e-book gratuito também sobre 8 dicas de como lidar com a ansiedade. Eu disponibilizo para o pessoal que quiser também. É um e-book bem curtinho com 8 dicas rápidas, práticas e fáceis para o pessoal estar aplicando nesse momento assim de ansiedade. Mas de um modo geral, eu gosto de pensar assim em coisas que signifiquem algo para esse paciente, para essa pessoa, né? Então, por exemplo, num momento em que eu não tô legal, que eu tô ansiosa, ou até que eu tô triste, que eu tô desanimada, enfim, pensem em coisas que te dão prazer. O que que te dá prazer? O que que te faz se sentir bem, né? O que que te alegra num dia que tu não tá muito animado? O que que te realmente nessas palavras, assim, o que que te dá prazer mesmo, né? O que que tu gosta pra caramba de fazer? Tá aí tua resposta. Não sou eu que vou te dizer o que que tu gosta, mas é essa a tua resposta, assim, coisas que tu pode fazer naquele momento que te dão prazer, que vão te dar esse up, assim, para pelo menos dar Mudar seu uma pensamento, né? Você começa a pensar em outra coisa. exatamente para aliviar aquele momento que não tá legal para ti. Uh, Depois volta para esse momento, assim, para e pensa nesse momento que tu não tava legal, o que que tava se passando na tua cabeça, por que que tu tava daquele jeito, o que que te causou toda essa ansiedade, sabe? É importante a gente parar e refletir sobre esse momento de ansiedade também. Mas não naquele momento onde a gente tá ansioso, porque quando a gente tá na emoção, a gente não consegue pensar. Então, naquele momento, faz alguma coisa que te dá prazer, dá uma libertada desse momento, mas depois volta para isso, volta para essa ansiedade, questiona essa ansiedade, sabe? Entende essa ansiedade, procura entender essa ansiedade, porque é só entendendo essa ansiedade que tu vai conseguir lidar com ela. A galera quer sair da ansiedade, né? Mas a resposta tá ali. Você tem que achar a resposta dentro dela. Exatamente. A gente sabe, né? Eu sei que a ansiedade é desagradável, mas é exatamente isso que tu falou, Vitor. A resposta para lidar com a ansiedade está na ansiedade. A gente precisa encarar a ansiedade de frente, né? Não naquele momento de crise, mas depois sentar com ela e conversar, sabe? A gente precisa se tornar amiga da nossa ansiedade. E aproveitando esse momento, vou falar sobre o meu programa Domine a Sua Ansiedade, que a gente está com as inscrições abertas até amanhã. O grupo começa na segunda-feira, são 12 dias, onde eu e uma colega psicóloga, a gente trabalha diretamente com os inscritos. E a gente trabalha bem nessa questão de conhecer a sua ansiedade, a gente passa técnicas para lidar com a ansiedade. Então, é um programa bem legal, onde temos duas psicólogas, eu e a minha colega, e a gente também trabalha a questão da influência da alimentação na ansiedade. Então, a gente convidou uma nutricionista para falar sobre isso, e também convidamos um educador físico para falar sobre isso, sobre a influência da ansiedade no físico e sobre a influência da atividade física na ansiedade. Então, é um grupo bem completo, com todo o acompanhamento personalizado para os integrantes do grupo. Quem quiser, me chama ali no perfil, a gente conversa, explico melhor sobre o grupo e estão todos super convidados. É igual você falou aí, você convidou um educador físico, né? A Janiele até botou aí, uma coisa que tem me ajudado muito com a ansiedade foi começar a fazer atividade física. Isso Uhum. também essa semana me ajudou. Todos os dias eu fui treinar em algum momento e isso com certeza me fez pensar em outras coisas, né? Eu geralmente quando eu tô é um momento, até eu sempre reclamo aqui que eu tô com saudade da academia e tal, porque é um momento que eu parava ali o tempo inteiro, minha cabeça estava funcionando. Eu estava ali treinando, né? Tava treinando e tal, mas eu estava pensando em algumas coisas que me trazem paz, sabe? E é hoje, por exemplo, eu vou andar aqui na escada, vou fazer uma caminhada, vou fazer minha atividade física, que é o que eu posso fazer agora na quarentena. Vou fazer hoje, eu fiz meu cardio aqui na escada e eu fiquei nessa, tipo assim, minha cabeça estava ali pensando em várias coisas, pensando até aqui na live, pensando na minha ansiedade, pensando em um monte de coisas das minhas coisas. Então, a atividade física é uma coisa libertadora, né? E aí a questão do nutricionista também. Muitas pessoas têm esse problema de ter compulsão alimentar quando está no meio de uma ansiedade. E isso é horrível, né? Péssimo. Acaba, às vezes, você tem ali, tá ali fazendo já uma dieta há um tempão e tal,
e aí, do nada, você tem uma crise de ansiedade, fica uma semana numa crise de ansiedade absurda, comendo pra cacete. Graças a Deus não aconteceu comigo, né? Mas a maioria das pessoas que eu vejo com ansiedade acontece ao contrário do que aconteceu comigo. Geralmente elas comem muito. E aí eu vejo isso aí, seu resultado, teoricamente, você vai jogar fora. Pelo menos alguma parte do seu resultado ali que você conquistou durante um tempo, você acaba jogando fora, né? E Por isso é isso importantíssimo. Por isso que é importante, né, pensar na gente como um todo. O nosso corpo e a nossa mente, o nosso emocional, eles estão interligados, não tem como separar uma coisa da outra. Até por isso que eu pensei no domínio e sua ansiedade, de juntar tudo isso. Não tem como separar a alimentação da atividade física do psicológico. Tá tudo interligado. Então, por isso que a gente trabalha tudo isso nesse programa, né? Tudo isso interligado, porque uma coisa tem relação com a outra, tá tudo interligado, né? Exatamente. Bom, só para finalizar aqui, se alguém tiver alguma questão aí, uma pergunta, alguma coisa, eu vou subir aqui no chat. Por exemplo, a Larissa perguntou. A Larissa é minha amiga. Se eu não me engano, eu não lembro agora certinho, não, mas se eu não me engano, ela faz psicologia. Ela perguntou aqui qual sua linha de abordagem. Tá. Eu sou da TCC, da Terapia Cognitivo Comportamental. Inclusive, mês que vem estou finalizando a minha pós em Terapia Cognitivo Comportamental. E também, aproveitando, já sou pós-graduada em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica. Como eu falei no início, né? Tenho todo esse conhecimento também nessa parte alimentar. Eu vi que teve várias perguntas ali relacionadas à parte da alimentação também. Se alguém quiser conversar comigo no particular, lá podem me chamar no direct para essas perguntas mais, talvez, pessoais, assim. Eu respondo também sem problema É, nenhum, tá? foi meio que de psicólogo para psicóloga. Aí o Bruno perguntou uma legal também. O Bruno é o meu amigo que eu falei que sofre muito com ansiedade. Ele perguntou: os excessos são comuns para quem sofre ansiedade, como fumar muito cigarro e beber muita bebida alcoólica. Ele, por exemplo, ele é um ex-fumante. Ele fumava e não fuma mais. E aí, quando ele tem a crise de ansiedade, ele tem muita vontade de fumar, né? Hoje em dia, mesmo ele não sendo mais fumante. E ele também, quando tem a crise de ansiedade, ele também bebe muito. E, na verdade, isso também, a crise de ansiedade pode influenciar, pode aumentar o abuso de substâncias, mas o abuso de substâncias também pode aumentar a ansiedade, tá? Então, uma coisa também está interligada com a outra. Isso também precisa ter um certo cuidado nesse sentido também. Entendi. Ando muito desanimado na quarentena. Dicas. Cara, acho que a gente já deu essas dicas aqui, né? De você ocupar seu tempo, pensar em coisas boas, pensar em coisas que você gosta de fazer, coisas que você gosta bastante, pensar e fazer, né? Não adianta também só deixar no pensamento, você tem que fazer. Mais É o alguma momento, coisa para acrescentar? então, é o momento de adaptação, né, Vitor? Então, a gente precisa pensar nas coisas que a gente gostava de fazer antes, e tentar adaptar elas para agora. Então, a questão da academia, que é algo que eu percebo que tu faz bastante, né? Eu não posso ir para academia agora porque a academia está fechada, tem toda essa questão, né, de se cuidar, enfim. Mas eu gosto muito, então eu vou permanecer fazendo isso em casa. De alguma forma, eu vou adaptar isso em casa. Então, é nesse sentido, assim, né? Pensar nas coisas que te dão muito prazer, que tu gosta muito, e adaptar para fazer isso da forma como tu consegue em casa ou, né, da forma como tu consegue mesmo, da forma como é possível nesse momento. Aí a Tchelle também botou um negócio legal. Falar sobre o peso na consciência após episódio de compulsão, aquela sensação de fraqueza e impotência por ter deixado a ansiedade te dominar. Isso, primeiro ponto, né? Essa questão que me parece assim que ela se coloca uma culpa, né? Por ter deixado a ansiedade dominar. Então ela se sente culpada por ter deixado a ansiedade dominar. Esse é o primeiro ponto, né? Não se culpar por isso, não se colocar essa culpa que não é tua. Quando a gente tem uma crise de ansiedade, isso é mais forte do que a gente. A gente não tem como controlar isso nesse momento se a gente não tem esse conhecimento, se a gente não tem essas estratégias para lidar com isso. Então,
nos culpar não vai adiantar nada, só vai acabar piorando isso, né? Eu costumo dizer aqui que culpa engorda. Exatamente. E aí, isso vem ali também para a questão do peso na consciência que ela falou. O que é o peso na consciência? É a culpa, né? Então, é uma dupla culpa ali que ela está carregando. Pela ansiedade e por ter comido. Então, são duas culpas que não acrescentam em nada, muito pelo contrário, só pesam na vida dela, né? Então, bom, isso passou, né? Teve esse episódio de exagero, aconteceu, ok. O que eu posso fazer daqui para frente? Né? Daqui para frente, então, eu vou voltar para minha rotina, vou voltar a me alimentar direito, vou voltar a fazer minhas atividades físicas e vou pensar, talvez, numa prevenção para uma próxima possível crise, né? O que eu posso fazer numa possível crise que eu possa vir a ter? Que estratégias eu posso utilizar quando eu me sentir ansiosa a ponto de querer descontar isso na comida? Se eu perceber Ter que eu tô essa ficando. crise de compulsão como aprendizado, né? Exatamente, eu preciso levar isso como uma forma de entender que isso aconteceu e buscar uma forma de prevenir que isso aconteça de novo. Então, nesse sentido, assim, né? Se eu sei o que aconteceu dessa vez, então eu vou tentar prevenir que isso aconteça de novo. Beleza. Vamos finalizar aqui para a gente não perder a live. Falta acho que 4 minutos só. Quer dar algum recado, falar mais alguma coisa para a galera? Eu tenho só te agradecer. Acho que, cara, a live foi muito boa, muito conteúdo aí, pelo menos para mim, que eu sou totalmente leigo, né? Primeira vez que eu tive essa crise. E eu não fui aquele cara que eu vejo muita gente quando tem crise de ansiedade, por exemplo, me manda caixinha de pergunta, cara, tive crise de ansiedade, o que eu faço? Eu não fui esse cara que fui atrás de influenciadores ou fui atrás de YouTube, né? Eu simplesmente joguei nos meus stories lá e veio pessoas como você e outras pessoas também tentando me ajudar e foi só isso que eu fiz. Eu não fui atrás dessa resposta. E até porque logo na primeira vez que eu postei isso, que você conversou comigo, a gente já meio que combinou, deixou combinar na live e eu falei assim, não, então eu vou aprender lá. E foi, para mim, pelo menos, foi de grande aprendizado. Muito boa live, curti bastante. Acredito que para quem não tenha também não tinha esse conteúdo aqui, eu acho que agregou bastante. E até para quem já teve problemas e já procurou, né? Acho que ficou legal esse conteúdo aí. Se vocês quiserem dar mais algum recado para a galera aí para a gente finalizar. Não, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisas, né? Eu agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente. Se alguém tiver ainda alguma dúvida que não foi respondida aqui, podem me chamar lá no direct também. Quem quiser acompanhar meu trabalho, siga ali no meu Instagram, tem as minhas redes sociais, tudo ali. E te agradeço, né, pelo convite. Foi muito bacana estar aqui. E fico à disposição para quem precisar de alguma coisa. Beleza, então. Vou finalizar aqui. Obrigado. Boa noite aí, galera, para você e para a galera aí. Valeu. Boa noite, mais.